Depois de Viriato, Roma percebeu que vencer não chegava. Podia matar chefes, podia queimar povoados, podia espalhar medo pelas serras e obrigar tribos inteiras a negociar a paz. Vão voltar para trás? Agora querem mudar a terra. Mas, nestas terras do extremo ocidental da península, a guerra tinha ensinado ao Império uma lição desconfortável. É lá embaixo? Agora é. Um território não se domina apenas com legiões. Que letras são estas? As que mandam aqui. Domina-se quando as pessoas começam a falar a tua língua, quando usam as tuas estradas, quando levam os seus conflitos aos teus tribunais, quando medem a terra com os teus marcos, quando vendem o vinho nas tuas ânforas, quando enterram os mortos ao lado dos teus caminhos, quando rezam, comerciam, pagam impostos e vivem dentro da ordem que deixaste para trás. No episódio anterior, seguimos Viriato, o pastor lusitano que fez Roma tremer. Vimos um homem sem coroa, sem reino, sem Portugal, transformar montanhas em armas e obrigar o maior poder do Mediterrâneo a negociar com ele. Mas este episódio começa depois da lenda. Depois de 139 a.C., depois da morte de Viriato, depois da resistência armada começar a perder o seu centro. Agora, Roma já não quer apenas derrotar os povos destas terras, quer moldá-los, quer transformar o espaço, quer fazer com que o território que um dia se vai chamar Portugal deixe de ser uma margem rebelde e passe a funcionar como parte de uma máquina imperial. E essa é a grande pergunta deste episódio. Como é que Roma, depois de ferir estas terras, acabou por lhes dar uma parte tão profunda do rosto que ainda hoje reconhecemos? A resposta não está apenas nas ruínas. Está nas cidades onde vivemos, nas estradas por onde passamos, nas pontes que atravessamos, nas palavras que dizemos, no azeite que usamos, no vinho que bebemos, na ideia de município, de lei, de propriedade, de cidadão, de centro urbano. Roma instalou aqui um sistema operativo. E muito desse sistema continuou a funcionar muito depois de o Império começar a cair. Depois da morte de Viriato, a conquista prossegue. Em 138 a.C., Décimo Júnio Bruto avança para norte e atravessa o Douro. As fontes antigas guardam o episódio lendário do Rio Lima, o chamado Rio do Esquecimento. Segundo a tradição, os soldados teriam hesitado perante aquelas águas, com medo de perderem a memória se os atravessassem. Bruto terá passado primeiro, chamando os homens pelo nome a partir da outra margem. Talvez o episódio tenha sido moldado pela imaginação antiga, mas a imagem é poderosa. Roma atravessa uma fronteira de água e medo. Do outro lado, não encontra um vazio. Encontra povos, castros, santuários, campos, caminhos, portos, metais, rios, montanhas e memórias. Encontra comunidades habituadas a viver em altura, em povoados fortificados, protegidas por muralhas de pedra, olhando os vales com desconfiança. Antes de Roma, grande parte da vida nestas regiões era vertical. Os castros erguiam-se no alto dos montes. A defesa vinha da altitude. A segurança vinha da pedra. O horizonte era vigiado como quem vigia uma ameaça. A comunidade organizava-se em torno da família, do clã, da chefia local, do costume, da oralidade e da proximidade. É lá embaixo? Agora é. Roma traz outra lógica. A vida começa a descer, dos montes para os vales, da muralha para a rua, do castro para a cidade, da memória oral para o registro escrito, da vingança local para a lei imperial. Esta mudança não foi simples, nem rápida, nem igual em todo o território. Houve adaptação, resistência, conveniência, imposição, negociação. Mas a direção é clara.
Roma prefere populações próximas das estradas, dos rios, dos campos cultiváveis, dos mercados e dos centros administrativos. No alto, uma comunidade é difícil de controlar. No vale, pode ser contada, pode ser taxada, pode ser vigiada, pode ser integrada. A romanização não apaga tudo o que encontra. Muitas vezes Roma reaproveita, vê onde já havia vida e constrói por cima. Vê onde já havia comércio e amplia, vê onde já havia culto e renomeia, vê onde já havia defesa e transforma em administração. É por isso que tantas cidades portuguesas são, na verdade, camadas. Debaixo da cidade moderna, há uma cidade medieval. Debaixo da medieval, uma cidade romana. Debaixo da romana, muitas vezes um povoado anterior da Idade do Ferro, ligado às comunidades indígenas que habitavam estas terras antes da chegada definitiva de Roma. Lisboa é um dos exemplos mais poderosos. A atual Lisboa repousa sobre Olisipo, a cidade romana que olhava o Tejo como uma porta para o Atlântico. Mas antes de Roma, a colina do Castelo e a zona da Sé já guardavam presenças anteriores, ligadas à Idade do Ferro e aos contatos mediterrâneos. Fenícios, comunidades locais, rotas marítimas e comércio deixaram marcas num lugar que Roma não inventou do nada, mas que soube transformar. Debaixo das ruas da Baixa, das encostas antigas, das pedras da Sé, há sinais de uma cidade sobreposta a outra cidade. Em Évora, a antiga liberalita Júlia, a camada romana ainda rompe a superfície. O chamado Templo de Diana, nome popular mas historicamente problemático, não deve ser apresentado com certeza como templo dedicado a Diana. O mais prudente é vê-lo como um templo romano ligado à monumentalidade pública e provavelmente ao culto imperial. Ali, no coração do Alentejo, a pedra lembra que Roma não queria apenas governar, queria ser vista. Em Beja, a antiga Pax Julia, o nome carrega uma mensagem política. Paz. Mas não uma paz inocente. A paz de Roma era a paz depois da submissão, depois da guerra, depois da reorganização. Beja tornou-se um centro essencial do Sul, ligado à administração, à justiça, à agricultura e à presença romana no Baixo Alentejo. Lisboa, Évora e Beja mostram a mesma verdade. As cidades não mudam facilmente de sítio. Se um lugar era bom para controlar um rio, continuava a sê-lo. Se era bom para vigiar uma planície, continuava a sê-lo. Se era bom para cruzar caminhos, cobrar tributos, guardar cereal ou ligar regiões, Roma reconhecia-o e fazia dele parte da sua rede. A história é estratigrafia, camada sobre camada. E nós muitas vezes caminhamos à superfície, sem saber quantos mundos estão por baixo. Olisipo, Lisboa, tornou-se uma grande porta atlântica. O Tejo era estrada líquida, caminho de mercadorias, saída para o mar e entrada para o interior. O teatro romano, construído na encosta, onde muito mais tarde se afirmaria a cidade medieval, mostra como Roma usava também o espetáculo para ocupar a mente. Onde hoje passam carros, turistas e moradores, já houve vozes, aplausos, representação, propaganda e vida pública romana. Escalabes, a futura Santarém, vigiava o Tejo a partir do alto. Ali, Roma não via apenas uma cidade. Via um nó, um ponto de controlo sobre o rio, sobre as lesírias férteis, sobre as vias entre o litoral e o interior, entre o sul e o norte. Santarém continua ainda hoje a parecer aquilo que Roma percebeu, uma sentinela natural sobre uma das grandes artérias do território. Pax Julia, Beja, consolidava o sul. Liberalta Júlia, Évora, afirmava a monumentalidade imperial no Alentejo. Conímbriga, perto de Condeixa a Nova, permite hoje ver como viviam algumas elites romanizadas. Domos com mosaicos, espaços de banhos, pátios, repuxos, conforto, decoração e uma sofisticação que revela até que ponto Roma também conquistava através do desejo de viver à maneira romana. E depois, a Bracara Augusta, Braga. Fundada no tempo de Augusto, por volta de 16 a.C., Bracara Augusta nasceu para ser centro, não apenas um aglomerado urbano, mas uma peça de organização do Noroeste. Com o tempo, tornar-se-ia capital do convento dos bracarenses e, mais tarde, um dos grandes centros da Galécia romana. Aqui, a continuidade histórica é quase desconcertante. Hoje chamamos-lhe Cidade dos Arcebispos.
Roma portuguesa, coração religioso do norte, mas muito antes das catedrais, dos arcebispos e das procissões cristãs. Braga já tinha uma vocação administrativa e religiosa. No mundo romano, religião e poder não estavam separados como hoje imaginamos. O culto imperial, os templos, as cerimónias públicas e a lealdade ao imperador faziam parte da própria arquitetura do domínio. Mudaram os deuses, mudaram os ritos, mudaram as palavras, mas Braga continuou a ser centro. É uma das grandes ironias da história portuguesa. Uma cidade fundada para organizar o noroeste romano conserva, 2000 anos depois, uma aura espiritual e administrativa que parece prolongar a sua função antiga. Roma não construiu apenas cidades, construiu ligações entre elas. As vias romanas foram as autoestradas da antiguidade. Não eram caminhos neutros, eram instrumentos de poder. Por elas passavam soldados, mensageiros, impostos, comerciantes, escravos, magistrados, ordens, notícias, minério, azeite, vinho, sal, peixe e ideias. Uma estrada romana não servia apenas para andar, servia para integrar, servia para medir, servia para fazer sentir que o território tinha dono. Na Serra do Gerês, a Via da Geira, ou Via 18, ligava Bracara Augusta a Astúrica Augusta, hoje a Astorga. Ainda hoje, em vários troços, a calçada e os marcos miliários tornam visível essa vontade romana de atravessar a montanha e transformá-la em linha de circulação imperial. O silêncio do Gerês guarda uma memória diferente. Quando se olha para aquelas pedras, não é apenas natureza, é engenharia. Não é apenas trilho, é estado. Os marcos miliários eram mais do que sinalização. Eram afirmações de distância, de autoridade e de presença. Mostravam que Roma tinha contado o espaço. E contar o espaço é começar a possuí-lo. Nem todas as estradas modernas estão literalmente em cima das vias romanas. E é importante dizê-lo com prudência. Mas muitas seguem os mesmos corredores naturais de passagem, porque os romanos escolhiam bem, sabiam onde o terreno drenava melhor, onde o rio podia ser atravessado, onde a encosta era menos penosa, onde a via ligava uma cidade, uma mina, um porto, uma ponte ou uma zona agrícola. Séculos depois, caminhos medievais, estradas reais, estradas nacionais e até eixos modernos voltaram muitas vezes aos mesmos lugares, não por nostalgia romana, por geografia. Os rios continuavam a impor as mesmas travessias, as serras continuavam a abrir e fechar os mesmos corredores, as planícies continuavam a oferecer os mesmos percursos. O império caiu, mas o terreno continuou a obedecer às mesmas leis físicas. E Roma tinha lido essas leis com precisão. As pontes são uma das provas mais impressionantes dessa leitura. A ponte de Trajano, em Chaves, antiga Aquae Flaviae, atravessa o Tâmega como uma frase de pedra deixada pelo Império. Chaves não era apenas passagem, era água, era termas, era cura, era cidade romana marcada por fontes quentes e por circulação. A ponte de Vila Formosa, em Seda, Alter do Chão, é uma das obras romanas mais notáveis preservadas em território português. Os seus arcos de volta perfeita e a robustez do tabuleiro mostram uma engenharia pensada para resistir às cheias, ao peso, ao tempo e ao esquecimento. Em Ponte de Lima, a ponte que vemos hoje é em grande parte medieval, no troço sobre o rio, mas conserva uma secção romana em terra, a chamada Ponte Seca. O rio mudou, o uso mudou, a vila mudou, mas a pedra antiga permaneceu como testemunho de uma travessia que Roma considerou essencial. Roma construía para atravessar, mas também para durar, e a duração era uma forma de autoridade. Mas todo este esplendor tinha uma sombra. A pedra não se cortava sozinha, as vias não se abriam sozinhas, as minas não se esvaziavam sozinhas, as ânforas não se enchiam sozinhas. A economia romana era profundamente esclavagista e é essencial dizê-lo sem romantizar. A escravatura romana não era baseada nas categorias raciais modernas, era uma condição jurídica e económica. Podia nascer da guerra, da dívida, da punição,
do comércio humano ou do nascimento dentro de uma casa servil. Havia escravos domésticos, escravos públicos, escravos agrícolas, escravos especializados, escravos que sabiam ler, ensinar, cozinhar ou administrar. Alguns podiam juntar pecúlio, comprar a liberdade e tornar-se libertos. Os filhos desses libertos podiam subir socialmente, mas nas minas a realidade era outra. Aí a palavra futuro estreitava-se. Entre as minas, no concelho de Vila Pouca de Aguiar, Roma abriu a montanha para procurar ouro. A paisagem ainda hoje conserva as marcas dessa exploração. Cortas profundas, galerias, canais, frentes de trabalho. A técnica romana, apoiada no domínio da água, desmontava a rocha, lavava sedimentos, separava minério, transformava a serra em máquina. A ruína Monte Hume, conhecida sobretudo por descrições de explorações romanas de grande escala, mostra bem a mentalidade imperial. Se a montanha guardava riqueza, a montanha podia ser ferida. Canais levavam água, reservatórios acumulavam pressão, galerias cortavam a rocha, a força hidráulica ajudava a soltar a terra. Depois, mãos humanas faziam o resto. À superfície, o ouro podia parecer glória. Em Vipasca, a atual Aljustrel, no Alentejo, as tábuas de bronze das leis mineiras mostram outro rosto do domínio romano. Tudo podia ser regulado. Arrendamentos, banhos, serviços, direitos, punições, exploração, contratos. A mina não era caos, era administração, era contabilidade, era direito aplicado ao subsolo. Roma transformava recursos em receita e receita em poder. O ouro, o cobre, o chumbo, o sal, o peixe, o azeite e o vinho ligavam o território ao grande circuito económico imperial. No litoral, o mar também se tornou indústria. Em Troia, junto ao estuário do Sado, desenvolveu-se um dos grandes complexos de produção de preparados de peixe do mundo romano. Ali, tanques de salga, sal, peixe, sol e trabalho-se humano produziam conservas e molhos como o garum, um condimento fermentado muito apreciado no Império. Para um romano, aquilo era sabor, luxo e comércio. Para quem ali trabalhava, era cheiro intenso, sal na pele, mãos úmidas, ânforas, calor e repetição. A costa atlântica entrava assim na economia mediterrânica. O mar português, muito antes de Portugal existir, já alimentava mercados distantes. E a terra também mudou. Roma não inventou a vinha, a oliveira ou o cereal nestas regiões, mas deu-lhes escala, organizou campos, criou villae, aumentou produção, ligou a agricultura sem impostos, comércio, transporte e exportação. A tríade mediterrânica, pão, vinho e azeite, começou a fixar-se como base profunda da alimentação. O pão vinha do cereal, especialmente importante em zonas férteis como o Alentejo e as Lisírias. O vinho acompanhava refeições, rituais, comércio e sociabilidade. O azeite servia para cozinhar, iluminar, tratar o corpo, perfumar, conservar e alimentar. Não falemos ainda de tomate ou batata. Esses só chegarão muitos séculos depois, com a expansão atlântica e os contactos com as Américas. A mesa romana era outra. Cereais, legumes, queijo, ovos, peixe, carne, vinho, azeite, sal, ervas, frutos, conservas. Mas parte da sua lógica ficou. O refogado ainda não era o refogado português moderno, mas o azeite já estava lá. O pão ainda não era todos os pães que conhecemos, mas a sua centralidade já estava lá. O vinho ainda não era o vinho das regiões demarcadas futuras, mas a vinha já moldava paisagens. E há uma imagem quase inacreditável de continuidade biológica. A oliveira do Mouchão, em Moriscas, Abrantes, é apontada como tendo mais de 3.000 anos. Quando os romanos chegaram, aquela oliveira já era antiga, já tinha visto nascer e morrer gerações antes de qualquer legião atravessar estas terras. Enquanto Roma abria estradas, ela lançava folhas. Enquanto se erguiam pontes, ela procurava água. Enquanto impérios subiam e caíam, ela continuava enraizada. A história
nem sempre sobrevive em mármore. Às vezes, sobrevive numa árvore retorcida que ainda dá fruto. Roma mudou também a relação com a água. Para os romanos, a água era civilização. Uma cidade digna desse nome precisava de abastecimento, escoamento, fontes, termas, higiene, espaços de encontro. As termas não eram apenas banhos. Eram lugares sociais. Ali falava-se, negociava-se, comentava-se a vida pública, tratava-se do corpo e afirmava-se uma forma romana de estar no mundo. Em Chaves, a antiga Aquae Flaviae, as águas quentes marcaram a identidade da cidade. As termas romanas de Chaves lembram que o conforto, a saúde, o vapor e a engenharia hidráulica faziam parte da presença romana no território. Imagina o som, a água a correr sobre pedra, o vapor a subir, sandálias úmidas, vozes baixas, um corpo cansado de viagem a entrar lentamente na água quente. Roma conquistava também assim, transformando hábitos em pertença. E talvez a herança mais profunda não esteja na pedra, está no som. Escreve devagar. A palavra deve ficar. O português nasce da longa transformação do latim vulgar, falado por soldados, colonos, comerciantes, funcionários, escravos e populações locais romanizadas. Não descende diretamente do latim literário de Cícero ou Virgílio, mas do latim da rua, do mercado, da tropa, da oficina, da quinta e da administração. Quando dizemos vinho, ecoa vinum. Quando dizemos fogo, há memória de fogo. Quando dizemos cavalo, seguimos cabalus, a palavra popular, e não o ecos clássico. Quando dizemos mãe, terra, porta, muro, campo, lei, justiça, pão, mar, Roma não aparece como uma estátua, aparece como estrutura íntima da fala. Algumas palavras mudaram como pedras roladas por um rio longo. Auru tornou-se ouro, óculos tornou-se olho, filium tornou-se filho, dolor perdeu o peso até chegar à dor, luna abriu caminho à lua. E no caso de muitas palavras portuguesas, sons latinos caíram, suavizaram-se, nasalizaram-se, transformaram-se. O latim entrou como língua de poder, mas com o tempo tornou-se língua de vida. As línguas anteriores não desapareceram sem deixar vestígios, mas recuaram diante da força de uma língua que dava acesso ao exército, ao comércio, à lei, à mobilidade e ao prestígio. Séculos depois, quando Roma já estiver enfraquecida, a Igreja ajudará a conservar essa herança. O latim da Igreja não é a origem direta do português falado, mas funcionou como âncora. Enquanto a língua das pessoas continuava a mudar, o latim eclesiástico permanecia nos altares, nos documentos, nos mosteiros, nas escolas religiosas, nos arquivos e na liturgia. Durante muito tempo, as pessoas falaram uma língua em transformação e ouviram outra como língua do céu, da lei e da escrita. Essa tensão ajudou a manter o português ligado à sua raiz latina. Antes da cruz, porém, havia outros deuses. Nestas terras, antes e durante a romanização, existia um mosaico religioso. Divindades indígenas ligadas à terra, às águas, à guerra, à cura, à fertilidade e ao mundo subterrâneo conviviam com formas romanas de culto. Endovelico, especialmente venerado no Alentejo, é uma das grandes figuras desse universo antigo, associado a poderes de cura, profundidade e contacto com o mundo invisível. A Taegina surge ligada a ciclos de renovação, fertilidade e vida subterrânea. Com Roma chegam Júpiter, Marte, Vênus, Minerva e, acima de tudo, o culto imperial, essa religião política que fazia do imperador um centro simbólico de lealdade. Roma não apagava sempre os deuses locais. Muitas vezes traduzia-os, aproximava-os, misturava-os, criava equivalências. Era assim que transformava a resistência em assimilação. O cristianismo surgirá mais tarde, primeiro como presença discreta, urbana, minoritária, transmitida por redes de comércio, soldados, comunidades orientais, contactos norte-africanos e circulação mediterrânica. Não entra como exército, entra como mensagem. Durante os primeiros séculos, ser cristão podia ser perigoso em várias partes do império, dependendo do momento e da autoridade local.
Em 313 d.C., com o Édito de Milão, no tempo de Constantino e Licínio, o cristianismo deixa de ser uma fé perseguida e passa a ser legalmente tolerado no Império. Em 380 d.C., com o Édito de Tessalónica, promulgado por Teodósio I, juntamente com Graciano e Valentiniano II, o cristianismo niceno passa a ser a religião oficial do Império Romano. Aquilo que começou como fé suspeita torna-se religião de Estado, e quando isso acontece, as antigas cidades romanas tornam-se também pilares da nova organização cristã. Braga, Évora, Lisboa e outros centros não recebem apenas uma nova fé, recebem-na sobre uma malha urbana e administrativa que Roma já tinha preparado. As dioceses seguirão muitas vezes a lógica das antigas cidades. Os bispos ocuparão, em parte, o espaço de autoridade que os magistrados e administradores romanos tinham deixado. A Igreja herdará estradas, cidades, língua, arquivos, hierarquias e uma forma romana de organizar o território. Mais uma vez, Roma sobrevive dentro daquilo que a substitui. O mesmo acontece com o direito. Antes de Roma, não devemos imaginar as comunidades indígenas como desprovidas de regras. Tinham costumes, pactos, chefias, assembleias, formas de reparação, honra, obrigação e memória. Mas a escala era outra. Roma traz a lei escrita, o contrato, o registro, a propriedade delimitada, o município, a cidadania, a administração fiscal, a ideia de uma justiça pública ligada a uma ordem superior. O território deixa de ser apenas uma soma de comunidades locais, passa a integrar províncias, conventos, cidades, magistraturas, impostos e obras públicas. A Lusitânia, criada no tempo de Augusto, por volta de 27 a.C., com capital em Emerita Augusta, a atual Mérida, abrangeu grande parte do território a sul do Douro, embora as fronteiras e organizações administrativas tenham evoluído ao longo do tempo. A norte, o território ligava-se à esfera da Galácia, onde Bracara Augusta viria a afirmar-se como centro essencial. Dentro desta malha, cidades como Scalabis, Pax Julia e Bracara Augusta funcionavam como centros jurídicos, administrativos e fiscais. O município romano não é o concelho português moderno, mas é um antepassado profundo da ideia de comunidade local, organizada juridicamente. Havia elites locais, magistrados, assembleias, obrigações públicas, gestão de espaços, mercados, cultos, obras e impostos. A pergunta deixava de ser apenas: quem é o teu chefe? Passava a ser: qual é o teu estatuto? Em que cidade estás inscrito? Que imposto deves? Que lei se aplica? Quem julga? Quem registra? Quem manda construir a estrada? Quem mantém a ponte? Roma substitui a lógica exclusiva do sangue e da proximidade por uma lógica de estatuto, cidade e lei escrita. E é aqui que se dá uma das maiores transformações da nossa linha temporal. Não uma passagem de povos atrasados para romanos raça superiores. Essa leitura é pobre e injusta. Os povos pré-romanos tinham cultura, religião, técnicas, estratégias, economia, arte, memória e inteligência própria. A mudança é de modelo, de um território fragmentado em comunidades locais para uma rede urbana conectada, de uma cultura muito marcada pela oralidade para uma civilização da inscrição, da troca local para a economia de moeda, impostos e exportação, da justiça de proximidade para a lei escrita, da fortaleza no monte para a praça da cidade, da tribo para a civitas, da margem rebelde para a periferia integrada do mundo romano. É esta base que, muitos séculos depois, permitirá outras continuidades. Quando o Império Romano do Ocidente começar a ruir, no século V, as legiões poderão desaparecer, mas as estradas continuarão lá. Os reis que vierem depois poderão falar línguas germânicas, mas governarão populações profundamente romanizadas. A administração mudará, mas a cidade continuará. A religião mudará, mas a malha urbana continuará. O latim deixará de ser o latim vivo das ruas romanas, mas continuará a transformar-se até dar origem às línguas romances, incluindo o português. O poder político romano cairá, mas a forma romana de organizar o mundo ficará presa ao território como raízes fundas.
Se esta história te fez olhar diferente para o que está à tua volta, deixa o teu gosto e partilha. E é por isso que este episódio termina longe daqui, num rio frio, no inverno de 406 d.C. O Reno congela. Um rio distante, no centro da Europa, uma fronteira que parecia separada destas terras atlânticas, transforma-se numa passagem. Esse gelo raro abre caminho a movimentos de povos que irão abalar o Império Romano do Ocidente. O que acontece naquele rio distante acabará por chegar ao território que um dia se vai chamar Portugal. E é precisamente isso que vamos ver no próximo episódio. E a pergunta que fica é esta: quando um império cai, o que morre primeiro? O poder que mandava ou a ordem que ele deixou dentro das pessoas? Se este episódio te fez olhar de outra forma para uma estrada, uma ponte, uma cidade antiga, uma palavra portuguesa, ou até para o azeite sobre a mesa, deixa nos comentários. Qual é a herança romana que mais te surpreende no Portugal de hoje? Deixa o teu gosto, partilha este episódio com alguém que gosta de história com profundidade e subscreve o canal para continuares esta viagem pela linha temporal do nosso território. Segue o Cronos Portugal, porque a história continua.